Olá, meus queridos, tudo bem? Que Deus abençoe, Pastor Brandão. Mais um estudo bíblico para essa semana. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, o tema é o Espírito Santo, desde a criação até a sua caminhada aos dias de hoje. E o tema de hoje é muito importante, a luta interior do cristão. Realmente, como é que nós estamos vivendo e aplicando, né, a nossa relação com o Espírito Santo. E o tema, o versículo-chave para esse estudo está em Romanos 7:24, que vai dizer assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que reflexão do apóstolo Paulo, né, de fazer uma análise pessoal e dizer que desventurado o homem que sou, né, quem me livrará do corpo desta morte? Isso às vezes nós não precisamos. Eu não tenho prazer nos atos da minha carne, dos meus procedimentos humanos. Você tem prazer em tudo o que você faz? As suas atitudes humanas têm agradado a Deus, têm satisfeito você mesmo? Então é esse que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso. E para tanto, ele vai discorrer sobre a luta do cristão. Ele vai falar lá, um texto que está em Provérbios 4:23, vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso, para esse estudo, Provérbios 4:23 é muito interessante. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Você tem protegido o seu coração? Você tem tido sabedoria para expor as coisas do seu coração? Isso é algo que nós devemos realmente colocar em ação. E aí, o apóstolo Paulo ele vai falar de Gálatas 5:16-26, o estudo geral, de dois conflitos, que é a carne e as ações da carne, as vontades da carne e a ação do Espírito, e o nosso desejo de estar fazendo a vontade de Deus, não é verdade? Então aí vai falar da palavra carne. Paulo quer dizer que somos, por natureza hereditária, né, nossa condição decaída. Nós, irmãos, carne não se converte. Então temos que ter muito cuidado com o que ela faz daquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente. Entendeu? Ele vai falar da natureza do Espírito, na palavra Espírito. Ele fala que é o próprio Espírito que nos renova e regenera, dando-nos uma nova natureza. Viver a nova natureza cristã é muito importante. Quando eu falo assim, eu sou de Cristo, eu tenho Jesus como Senhor, então o testemunho, os frutos falam muito. As nossas ações, como nós falamos, como nós vemos as pessoas, o que nós fazemos é que vai dar bem a intenção de como nós estamos maduros na vida cristã, né? Então vai falar das obras da carne. Interessante que a obra da carne tem alguns pecados, algumas atitudes sensíveis e invisíveis. E tem outros pecados da carne que elas são obras visíveis, que realmente acontecem. Tem os pecados físicos, tem os pecados sociais e os pecados interrelacionados entre pessoas, né? Então, por exemplo, a área do sexo, prostituição, impureza e lascívia, que está em Gálatas 5:19, ela define como prostituição, como troca de uma remuneração, dinheiro, favores, algo que em troca fora do próprio sexo. A palavra impureza pode ser entendida por um comportamento anormal, né? Lascívia pode ser traduzida por indecência, falta de decoro, irmãos. Como tem crente aí, irmãos, com falta de decoro, não sabe se portar diante das outras pessoas, né? Estou falando para nós mesmo, para nós termos cuidado nas nossas posturas com respeito uns com os outros. E a área da religião, né? A idolatria, a feitiçaria. É importante observar que a idolatria e feitiçaria são tão obras da carne quanto a imoralidade. Se a idolatria é imprudente, culto prestado a outros deuses, a feitiçaria é o intercâmbio secreto
com os poderes das trevas. E na área interpessoal, qual o pecado da área interpessoal? O pecado da área social, né? As inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, discórdias, disserções, facções, inveja. São essas 8 obras da carne, indicadas por Paulo, que criam um colapso nos relacionamentos interpessoais. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Isso tem entristecido muito o meu coração. Quando nós não tratamos bem, apesar das outras pessoas, nós precisamos ter cuidado das nossas posturas, dos nossos pré-julgamentos que nós fazemos acerca das pessoas. Não é isso? Nós não somos juízes de ninguém, o juiz é o Senhor e nós devemos dar testemunho, nós precisamos orientar as pessoas para se aproximar mais de Deus e se aproximar de nós mesmos. E o pecado da área física, bebedice e glutonarias. Esses 2 termos dão a ideia de orgias, como aparece nos textos de Romanos 13:13 e 1 Pedro 4:3. Essas listas das obras da carne, Paulo acrescenta: não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então temos que ter assim, muito cuidado com respeito a essas naturezas, né, esses pecados na área visível, da área prática normal, das áreas sociais, das áreas interpessoais e os pecados físicos, como o sexo e glutonaria. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado. O fruto do Espírito ele é muito interessante, porque tem coisas que tem a ver com Deus e tem coisas a ver conosco mesmo. Por exemplo, o amor, a alegria, a paz faz parte do grupo de Gálatas 5:22, que referem da nossa atitude para com Deus. Não é verdade? Amor, alegria e paz é algo que tem a ver com Deus. E agora, em Gálatas 5:22b, vai falar da longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes sociais, especialmente voltadas para os outros. Irmãos, às vezes, nós não somos longânimos, nós somos muito impacientes, irmãos, muito impaciente com as pessoas. Às vezes a gente somos benignos. Poxa, irmãos, olha, conta comigo. Poxa, eu tenho orado por você. O meu desejo do meu coração é que vai bem. Isso é benignidade. E a bondade. Irmãos, olha, conta comigo. Olha, estamos aqui na cesta básica. Irmão, olha, estamos juntos naquele trabalho que nós vamos fazer. Olha que eu estou trazendo para você. Então, são coisas materiais realizáveis. E a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio também são virtudes do cristão voltadas para o próximo. Irmãos, esse negócio de fidelidade, assim, do fruto do Espírito, eu falo muito, eu amo a Deus, mas o amor a Deus tem a ver com a fidelidade, com o temor, né? Eu vejo assim, quando falo fidelidade, e o temor é não tirar os olhos de Deus, e eu também não posso tirar os olhos da minha esposa. Então, entendeu? O amor e o temor, fidelidade é isso. É não tirar os olhos daquilo que tem um relacionamento íntimo com você, tanto com Deus, como com a esposa, como um amigo também, né? Temor é amizade, uma relação de amigo também. Então, são virtudes do cristão voltada para o próximo. Fidelidade descreve certeza de se poder confiar, mansidão é a atitude de humildade que Cristo tem. E conclusão, o que nós falamos, o que queremos falar com isso? O que temos que fazer para sermos um cristão vitorioso? Irmão, crucificar a carne. A rejeição que o cristão precisa ter com respeito à carne é muito importante. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, ele vai falar assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, qual é a área da tua vida, né, das áreas físicas ou das áreas da inter-relação ou, com as pessoas, ou da área do seu sentimento particular, secreto, para com Deus? O que você tem que sacrificar, que você tem que lutar? O apóstolo Paulo ele fez exatamente isso, ele organizou isso e nos ensinou isso. E aí depois tem a área do Espírito, que Gálatas 5:25, andar no Espírito significa ser guiado pelo Espírito, conforme aparece em Gálatas 5:18, que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O texto de Romanos 8:26 e 27
Também vai falar, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós e sonda os nossos corações. Então, como vai a sua vida cristã? Nossa pergunta. Qual é o segredo? Qual é o segredo dessa vida vitoriosa cristã, irmão? Matar, primeira dica, matar de fome a natureza da carne. Tudo aquilo que nós falamos, né, dos segredos, dos pecados secretos, está conosco, os pecados da inter-relações, que a gente entristece as pessoas, os pecados sociais e os pecados físicos que nós fazemos, não é isso? Então esse pecado a gente tem que matar ele. E segundo, fortalecer o nosso espírito com as coisas do Senhor, especialmente com o leite racional e o alimento sólido da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro 2:2, Hebreus 5:14. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Olha, uma boa semana, curta esse estudo, converse sobre isso. Hoje foi muito rico todos os outros estudos que eu vi acerca disso, e que espero você falando e conversando conosco acerca desse estudo. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Amém?